Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar da transformação cultural e o futuro da contabilidade. A gente começa a tentar entender esse conteúdo, a começar assim, por que transformar, né? Por que dessa mudança? O que isso realmente vem acontecendo nos nossos dia a dias? Tem alguns drivers, fatores necessários para que essa mudança realmente aconteça. A gente está falando de algumas coisas ligadas a, longevidade. Isso é expectativa de vida, essas questões estão todas ligadas a uma grande transformação momentânea que nós vamos escolher para os próximos anos. Nós estamos falando da questão de hiperconexões e mídias sociais, o quanto a nossa vida hoje está ligada diretamente, conectada, em aspectos que a minha atitude, o meu ato, o que eu faço aqui, reflete em todo o ecossistema, começa a influenciar diretamente o meu jeito de atuar. Isso, quando a gente vê para o mundo de contabilidade, é uma transformação extremamente necessária. Há 10, 12 anos, talvez, quando a gente fala sobre o início da emissão da nota fiscal eletrônica, a gente não imaginava que esse ecossistema seria tão rápido. E estamos falando do terceiro driver de mudança, que eu não sei se é o mais importante ou não, para mim, pelo menos, faz muito sentido, que a gente está falando da inteligência artificial e, inclusive, a computação quântica. Essa necessidade, essa quantidade de vezes que a gente começa a ouvir falar sobre robôs, sobre transformações, sobre a quantidade de tecnologia inserida nos negócios, começa-se a falar de toda a necessidade de transformação. Agora, como a gente vai falar de transformação cultural, obviamente a gente precisa de contextualizar um momento. A iniciada a conexão de o que é esse aspecto de cultura, quando a gente fala sobre isso. Eu gosto sempre de deixar claro que cultura é uma frase que para mim faz muito sentido e que fica muito claro, que cultura é o nosso jeito de pensar, que influencia o nosso jeito de fazer, que por sua vez reflete no nosso jeito de pensar. Quando essa equação começa a ficar, a frase começa a ficar muito confusa, eu sempre gosto de simplificar e separar em caixa. É um pouco disso tudo aí, ó. As nossas crenças estão diretamente ligadas nas nossas ações, que por sua vez reflete nos resultados. Isso e a conjunção dessa questão é o que nós chamamos de cultura. E ainda tem muita gente nas empresas que fala, pô, mas na minha empresa isso não faz sentido, porque nem cultura eu tenho. Eu não deixei isso claro, isso não está escrito, não está em lugar nenhum, não está documentado, e esse é um grande problema. Porque tem uma frase da Margaret que ela fala, e para mim faz muito sentido e fica muito claro. O espaço não é vazio, os campos invisíveis que moldam o comportamento. Quando a gente fala sobre isso, fica muito claro que, quando essa cultura não está clara, não está definida, quando ela não é explícita e que todos podem participar, acontecem o quê? Começa a acontecer as questões ligadas a rádio peão, a conversa de corredores, porque começa a ficar a cultura talvez do funcionário mais velho, a cultura do dono para uma parte dos funcionários. Isso não está escrito, não está definido, não está direcionado o que é isso. Quando a gente começa a falar da importância da cultura, a gente começa a falar do engajamento das pessoas com todo o propósito. Propósito é uma palavra que está falando, eu diria que é a palavra do momento. O propósito pessoal, o propósito empresarial e o propósito das pessoas engajadas diretamente nessa transformação. Todo mundo quer se sentir inserido. Todo mundo quer se sentir dentro. E como que essa transformação faz sentido? Faz sentido pelo tipo das pessoas, primeiro, que estão dentro da minha empresa, contribuindo para o meu negócio diretamente. A gente sabe que houve uma transformação e pessoas hoje elas querem ser protagonistas dos negócios. Querem estar inseridas diretamente, querem participar. As pessoas de hoje já sabem que a razão do trabalho não é mais técnico. Não adianta mais colocar e falar, o seu papel é apertar o botão, mas que botão é esse? Por que eu aperto? Em que determinado momento? Qual é o plano B para isso? As pessoas já sabem que as relações pessoais e profissionais se misturam e elas se sentem à vontade com isso. Já não dá mais como antigamente, em que as pessoas falavam o seguinte, espera aí, o problema pessoal é da porta da empresa para fora. O seu problema profissional é da porta da empresa para dentro, não dá mais para ser isso. Imaginem situações agora. Estamos gravando aqui hoje, em pleno momento, um dos momentos áureos, que a gente está falando sobre Covid-19, sobre corona. Imagina se as relações profissionais e pessoais não pudessem se misturar mais. Como que as pessoas trabalhariam home office? Como que seria essa estrutura definida na parte prática? Como que isso aconteceria? Sabe que eu estava vendo um vídeo do LinkedIn de um grande amigo, o Roberto, que também gravou um conteúdo para isso, que ele falou, home office é office, mas também é home.
Em determinado momento de uma call, de uma conferência, de uma reunião de trabalho, vai passar um menino correndo, vai ter um cachorro latindo, vai ter algum barulho de alguém lavando um prato, vai acontecer isso e está tudo funcionando, porque as relações pessoais e profissionais se misturam e está tudo bem. As pessoas hoje fazem o que gostam e, principalmente, elas estão dispostas a expressar as suas ideias. E aí, quando a gente fala sobre expressar as ideias, ainda tem muita gente, muita liderança, principalmente, que fala assim, opa, peraí, não é assim, não funciona desse jeito, tem que ser do jeito que foi assim, porque o meu pai criou essa estrutura, tem que ser do jeito que é, porque essa estrutura já vem acontecendo há 10, 15, 20, 30 anos. E tem uma frase que, para mim, ela é marco nisso, que é, o que te trouxe até aqui não irá mantê-lo. É necessária essa transformação, é necessária essa reflexão, é necessário saber o papel de cada um, e principalmente o papel do líder. É necessário passarmos e deixar para trás toda aquela liderança que nós tivemos ligada a egocentrismo, quando o ponto de liderança estava ligado à autoridade, ao comando, à voz ativa. Quem manda sou eu. Por quê? Porque sempre foi assim. Passamos por alguns outros estilos de liderança, onde falamos sobre etnocentrismo, onde o poder do conhecimento influenciava diretamente na capacidade de decisão do líder. É assim, por quê? Porque sempre foi desse jeito, está escrito desse jeito, e eu detenho o conhecimento. O conhecimento é um marco aqui agora, e ele é quem manda nisso. Passamos disso, já foi. Passamos por um estilo de liderança que nós chamamos de globocentrista. O estilo de liderança globocentrista é quando nós começamos a falar assim, ó, faça tudo para que a empresa gere lucro, e lucro é a palavra de ordem. Já passamos disso. Nós chegamos no momento em que as pessoas estão contribuindo. E quando a gente fala das pessoas inseridas nos negócios, é quando nós estamos falando da transformação em que hoje o estilo de liderança é um estilo de liderança pluralista. As pessoas querem saber exatamente o papel dela em determinado momento. É o foco na percepção das pessoas. O foco agora é na cultura da empresa e no empoderamento das pessoas para alcançar maior motivação. E isso faz todo sentido com o engajamento de todos. O papel para isso é diferente, é transformador. As pessoas querem se sentir inseridas diretamente nos negócios. E a gente começa a ver que quando isso não acontece, quando o ecossistema inteiro não está alinhado, acontece uma frase que eu adoro, quando Peter Drucker deixava muito claro isso, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Porque se essa estratégia não estiver alinhada com o aculturamento das pessoas, com todos os envolvidos, isso não vai para frente, vai simplesmente parar. Vai parar. E aí, quando a gente pega isso numa micro e pequena empresa, numa empresa contábil, com 3, 5, 10 funcionários, que a gente fala, mas peraí, eu não consigo entender esse comportamento inteiro de todas as pessoas. Tem algo errado, que não é entender o comportamento de todas as pessoas, é entender o quanto cada pessoa pode contribuir para a evolução da minha empresa e do meu negócio. Tem um caso rápido que eu vou contar, do Rony Meisler, que é o fundador da Reserva, marca de roupa, e quando ele começa a contar de um determinado momento que houve um assalto na loja dele, ele deixa claro que as pessoas que estavam envolvidas naquela questão, a loja foi assaltada no Rio de Janeiro, ele foi para a loja e quando chegou lá, um funcionário começou a procurar e falou, Rony, queria dar uma ideia aqui. E ele falou, depois você fala, depois você traz isso. Ele falou, Rony, eu queria trazer uma ideia, eu queria falar uma coisa, depois você fala. Ele falou, tá, o que é essa ideia? E ele falou, cara, a gente tem as imagens das pessoas roubando a loja. E se a gente gravasse um vídeo com as promoções da Reserva, estão tão fantásticas, que as pessoas estão entrando de madrugada na loja para garantir a sua compra, garanta você também. E ele falou, cara, como que eu não pensei nisso antes? Isso era uma pessoa da operação. E ele fala que no ano seguinte estava ele em Cannes, recebendo o prêmio de melhor propaganda da internet. Isso são as pessoas participar ativamente da transformação dos negócios. E aí, quando a gente traz isso para as nossas empresas, a gente começa a procurar uma necessidade de uma transformação profunda, que nós chamamos aqui, através do livro da Carol Dweck, que fala sobre mindset, uma reprogramação mental. Essa reprogramação é uma transformação. O meu jeito de pensar me trouxe até aqui, fez toda a transformação necessária para o meu negócio. Mas, a partir de agora, com esse novo cenário que estamos vivenciando, eu preciso que todos estejam envolvidos. Eu preciso de realmente parar e falar, tive um novo insight, tive uma transformação a partir disso. E eu quero que todos participem desse novo momento da minha empresa. Essa é a reprogramação. Esse é um mindset de crescimento.
O livro traz vários casos, vários contos sobre essas necessidades de transformação, e tem uma frase para mim que resume todo o conteúdo. Essa frase fala: o analfabeto do futuro é aquele que não sabe desaprender. E isso é o que vai ficar para a gente. Para a gente poder crescer, entender o momento atual e fazer disso, colher frutos disso nos próximos 10, 20, 30 anos, vai ser necessário desaprender. Desaprender coisas simples e criar cenários completamente diferenciados. Cenários de crescimento, cenários de transformações. E aí, quando a gente busca tudo isso e começa a trazer para dentro da nossa empresa, quando a gente fala sobre essa questão de transformação, sobre o aculturamento, a gente fala, mas que momento é esse que nos leva a pensar sobre tudo isso? O momento necessário em que estamos vivenciando a nova tendência que dá forma à nova era da economia digital. Essa nova economia digital nos traz alguns aspectos marcantes e a gente tem que entender como que eu aproveito tudo isso dentro da minha empresa contábil. Como que eu verifico essa questão de tudo como serviço, de desintermediação, de personalização, de pagamento por resultado, desaparecimento de fronteira setorial, compartilhamento de propriedade de uso. Como que eu entendo tudo isso e coloco essas questões diretamente ligadas dentro da minha empresa? Nos últimos anos, nos 2 últimos anos, eu fiz aproximadamente 100 palestras em todo o Brasil. Eu falei sobre todo esse conteúdo, sobre essa necessidade de transformação, de inserção de tecnologia nas empresas contábeis, e não só de tecnologia, de necessidade de mudança de humanização. E eu nunca vi isso sendo implementado tão rápido como estamos vivendo agora. Em uma semana, todo mundo aplicou uma quantidade necessária de transformação profunda. E isso está ligado à nova economia digital. Ano que vem, vai estar todo mundo falando assim, por que eu mudei esse determinado momento mesmo? Por que eu tenho funcionário trabalhando em home office diretamente? Unicamente porque, para mim, em um determinado momento, eu mudei todo o meu jeito de pensar. Eu implementei um novo chip, um novo mindset de crescimento. E esse mindset fez a minha empresa rampar. E aí, essa necessidade, quando a gente vê algumas coisas acontecendo nos últimos 2, 3 anos, eu nem gosto de trazer tanto conteúdo, mas para mim esse assunto já é um assunto vencido, mas ainda assim queria explorar rapidamente. Porque quando a gente fala lá sobre a questão das contabilidades online, quando a gente traz isso, que as pessoas entram se assustando com frases como está caro pagar contador, startup oferece alternativa mais barata online. Vai funcionar? Vai! Essas empresas estão colecionando clientes na sua maioria. Se a gente pegar algumas delas, já se soma mais de 50 mil clientes ativos. E isso vai continuar com o serviço prestado por ela naquele determinado formato. Agora, tem um formato que não muda, e esse formato continua, porque a gente começa a falar assim, e o que vai ficar para a contabilidade tradicional? Na verdade, a contabilidade tradicional está num movimento diretamente ligado na inserção de tecnologia. É uma questão que junta toda a equação. Essa equação fica muito clara, essa necessidade dessa transformação profunda. E aí, quando a gente começa a trazer algumas coisas ligadas à contabilidade do futuro, ou ao contador do futuro, tem empresas que trazem isso e falam assim, não vai nem sobreviver. A Ernst Young tinha falado sobre isso em 2016, o Banco Mundial falou sobre isso em 2017, depois veio a revista Exame em 2018 e falou, 2 movimentos vão acabar com isso, e toda hora alguém traz uma novidade em relação a esse assunto. Geralmente não é muito otimista. Mas quem está mandando muito bem tem feito algumas receitas relativamente simples. A começar que parou um pouco com o pensamento, não, mas ao profissional vai ficar todas as habilidades das respostas. Não, resposta é para a máquina mesmo. As perguntas são para as pessoas. As perguntas sempre serão para as pessoas. As respostas, a capacidade do computador de processar isso vai ser muito rápido. Tem uma estatística que fala, em 2045, os robôs terão habilidades do cérebro humano. Imagina o que é isso. A gente está falando sobre o computador pensar. Agora, essa forma de pensar vai para que as respostas sejam mais claras, transparentes e concretas. Isso a gente já vê em alguns meios de forma mais incisiva do que na contabilidade. Agora, essa capacidade de pergunta sempre vai caber ao ser humano. O mundo vai necessitar de uma transformação, a começar necessariamente pela dependência de pessoas. A dependência de pessoas é que fará a grande transformação nesse cenário. E não só de pessoas de uma forma geral, mas principalmente de pessoas com senso crítico e de pessoas
com capacidade de conectar ideias complexas e a capacidade de síntese e análise de todo o processo. Esse é o mundo que vamos viver. Então, o quanto a contabilidade online impacta o meu negócio? O quanto eu não consigo oferecer senso crítico e análise e síntese para que o meu cliente perceba a diferença entre o meu serviço e o outro, e não o preço. O preço deixou de ser um fator competitivo. Porque para isso, se preço for um fator para isso, vai ter um grande problema que essas empresas têm investimento, têm aportes milionários em cima disso. E ainda assim, tem gente querendo brigar com essa questão. Quando a gente pega os aspectos de comportamento humano, algumas empresas como IBM, Hilton, Nubank, Google, Apple, enfim, quando pega essas empresas, elas já começam a falar sobre assim, o meu critério para seleção de pessoas já não está mais nas habilidades técnicas, e sim nas chamadas soft skills. As hard skills são as habilidades de processamento, a capacidade técnica, capacidade de toda a questão ligada à formação, já não faz mais sentido para mim. Teve um instituto, que é o Instituto Gallup, que ele fez uma pesquisa com as pessoas que não passaram em um processo seletivo do Google, e essas pessoas já tinham avançado bem, e quando buscaram, falou, por que vocês não passaram? O que está acontecendo? Começaram a perceber que essas pessoas não conseguiram demonstrar confiança na equipe, comunicação plena, empatia, pensamento crítico e, acima de tudo, o que já dito, a capacidade de conectar ideias complexas. Essa é a transformação, esse é o perfil do novo profissional e esse é o perfil da nova empresa, que quer combater qualquer cenário de ameaça. Qualquer cenário, não me ameaça a contabilidade online, não me ameaça um novo formato de contabilidade que vai aparecer amanhã, não me ameaça a crise. Por quê? Porque na minha empresa eu tenho profissionais com soft skills, eu tenho profissionais com essas capacidades. Eu tenho um profissional pronto para resolução de problema, para pensamento crítico, para criatividade, para tratar gestão de pessoas, para coordenação com outros e para inteligência emocional. Essas são as 10 próximas habilidades do futuro. E aí, quando a gente começa a entender tudo isso e passar isso para o meu cliente, o cenário começa a fazer sentido. O meu cliente começa a entender o quanto eu estou à frente. A tecnologia é uma base para isso, mas o comportamento humano é a chave para isso. Não existe um pacote de tecnologia. Sabe que é muito comum, quando eu acabo uma palestra, as pessoas me procuram, me mandam e-mail e falam assim, eu queria comprar um pouco dos produtos que você falou, do seu fornecedor de software que você atua agora, eu queria entender onde que eu acho tudo isso. Não tem, todo mundo quer uma resposta pronta para isso. A resposta pronta é, levante. Entenda a necessidade da transformação. Entenda o quanto a sua equipe pode participar desse cenário. A partir disso, envolva a necessidade, a transformação necessária. É com tecnologia? É com tecnologia. Se é a necessidade para um determinado momento, eu gosto sempre de mostrar 2 exemplos. A primeira é assim, para essa transformação agora, a primeira coisa que eu quero é manter minha base de clientes e receitas. Então, para isso eu vou tomar alguns passos. Eu vou refinar minha adequação de produto e mercado, vou incorporar novas tendências em tecnologia, vou desenvolver novos canais de venda e serviço, assim por diante. O quanto eu vou fazer isso não necessariamente vai estar ligado à quantidade de tecnologia que eu inseri, e sim do ponto, a quantidade de pessoas que eu envolvi para que essas análises fossem concretas. Se em determinado momento fala, não, para mim agora o que eu quero mesmo é criar novos caminhos para o crescimento, ou que isso seja feito paralelo. Para novos caminhos, eu vou melhorar minha experiência com o cliente, eu vou propor novos modelos de precificação, compartilhar plano de introdução de novas tecnologias, vou focar na geração de valor ao negócio do meu cliente, o quanto eu posso contribuir com ele para isso. A partir disso, nesse envolvimento, eu defino se eu vou ter uma tecnologia, se eu vou inserir essa questão toda, o quanto eu vou aproveitar tudo isso. Tem uma frase, só para a gente caminhar já para o fim, que ela fala, você é tão bom quanto o seu pior funcionário. E a mesma afirmação eu faço para o seu processo. O seu processo é tão bom quanto o elo mais fraco. Porque se tudo já está funcionando, revise. E revise de novo. E veja como melhorar. E veja como reenquadrar um cliente. E veja como propor novos modelos de negócio. Mudanças para isso sempre vão acontecer. Sempre vão acontecer, baseado em pessoas e em tecnologias. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a inserção disso, o Bruno vai trazer isso num outro vídeo, sobre a inserção do processo e a necessidade da transformação da gestão para isso, de maturidade gerencial, de toda essa questão ligada a isso. Mas, enfim, sempre de olho nessa base, sempre de olho em toda essa necessidade de transformação.
Aí nós vamos entender que não vai existir uma estratégia digital, vai existir uma estratégia de negócio, com definição de ferramenta, com diretrizes de uso e com revisão de processo. A todo instante. Aí a gente pode ter certeza que a tecnologia vai apoiar o melhor da humanidade e desafiar o pior. Mas para eu buscar o melhor da humanidade, eu tenho que olhar, tem que ter esse olhar para as pessoas, para a contribuição de todo o meu ecossistema. Aí sim a gente pode ter certeza que a quantidade de tecnologia que eu inseri no meu negócio vai fazer a transformação, porque todos colaboraram. E só uma questão para a gente finalizar, eu sempre gosto de falar que você vai ser julgado, talvez pelo mercado, talvez por você mesmo. E um dos julgamentos que vão acontecer, primeiro, você vai ser julgado pela tecnologia implantada e também pela tecnologia não implantada. E tão importante quanto isso, que você sofrerá as consequências da tecnologia implantada e as consequências da tecnologia não implantada. Um pouco desse conteúdo é isso que nós queremos trazer. A gente sempre fala sobre isso em horas a mais, em treinamentos, mas as diretrizes principais são essas. Espero que todo mundo possa aproveitar, entender realmente esse cenário e aproveitar tudo isso para uma transformação profunda que aconteça sistêmica e que seja sempre crescente. Muitíssimo obrigado ao Conselho por esse convite. Estar aqui falando para vocês é sempre um prazer. O que for preciso, estarei sempre à disposição. Até mais.